Nesse vídeo nós vamos conversar sobre por que nós procrastinamos e como sair desse estado de estagnação. Olá, co-criadora, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Giovana Verrone, mentora de co-criadoras conscientes e mulheres que desejam realizar os seus objetivos e assumir todo o seu potencial. Hoje nós vamos conversar sobre a procrastinação e você vai entender melhor por que nós procrastinamos, porque quando a gente olha para a raiz de um problema, a gente consegue resolver. Enquanto a gente estiver tentando trabalhar a questão na superfície, a gente não consegue realmente entender qual que é a raiz do problema. Então muitas pessoas querem pular a procrastinação apenas agindo ou colocando como objetivo agir e fazer e passar por cima do que deveria estar fazendo, né? Mas é importante que você entenda o porquê que a procrastinação está aí e o que te leva a procrastinar. Então, a primeira coisa que é importante você estar consciente, muitas vezes quando nós procrastinamos, é porque nós estamos com medo. Então, pode ser um medo do resultado que aquilo vai trazer, pode ser um medo das consequências, pode ser um medo do julgamento, pode ser um medo ligado às expectativas. E toda vez que nós sentimos medo, temos a tendência a paralisar. Então, quando o nosso sistema ele não conhece algo, quando algo é desconhecido para nossa mente, para o nosso corpo, nós temos a tendência de entrar num estado normalmente de paralisia, de luta ou fuga. Quando a gente está falando da procrastinação, pode ser esses três objetivos. Você pode, às vezes, procrastinar uma atividade importante fugindo dela, ou seja, arranjando uma distração. Você pode arranjar algum motivo para não fazer, então sentir raiva, por exemplo, e pular essa atividade através do sentimento de raiva, através da luta, ou você pode simplesmente paralisar e não conseguir fazer essa atividade. Por quê? Porque para o seu sistema isso é desconhecido. Então, quando você se pegar procrastinando alguma coisa, é importante que você analise esses pontos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Em primeiro lugar, será que você está com medo de fazer essa ação? Ou será que você está com medo da consequência dessa ação, da consequência desse resultado em fazer essa ação? Então, por exemplo, com uma das minhas alunas no Método Infinitas Possibilidades, que é gravar vídeos. Então, um dos objetivos, muitas alunas minhas estão nesse lugar de querer aumentar, né, a exposição, de falar sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço, comunicar o seu valor no digital. E ela falou, eu quero gravar vídeos. O que você sente? Eu sinto medo. Então esse medo faz com que ela paralise. E aí ela acaba fazendo o quê? Procrastinando. Então, quando ela vai além desse medo e se pergunta, qual que é o pior que pode acontecer? Então, na sessão, eu fiz para ela essa pergunta, para ela analisar. Qual que é o pior que pode acontecer se você gravar os vídeos? E aí, para cada pessoa vai vir uma resposta. O pior que pode acontecer é ninguém assistir, o pior que pode acontecer é alguém julgar, o pior que pode acontecer é alguém discordar de mim, o pior que pode acontecer é eu gaguejar, ou o pior que pode acontecer é não ficar bom. Beleza, e qual que é o melhor que pode acontecer? O melhor que pode acontecer é as pessoas gostarem, expandir, eu conseguir clientes, eu comunicar com confiança, eu aprender. Então você tem que pesar o melhor e o pior que pode acontecer. Quando você se coloca nesse lugar, você tá com medo, você se coloca nesse lugar de se questionar e trazer consciência para isso, você consegue ir além dessa trava, além desse bloqueio. Combinado? Então, outra coisa que pode muito gerar a procrastinação é você não querer realmente fazer aquela atividade, é você realmente não querer aquilo e você não querer o resultado dessa ação. Então, às vezes você acha que você precisa fazer alguma coisa porque alguém falou ou porque é normal, mas você acaba não fazendo porque você realmente não quer fazer aquela atividade. E olha só, nem sempre isso significa
que aquela atividade não é importante. Às vezes você sabe que aquela atividade é importante, mas você não quer fazer. E muitas vezes esse não querer fazer pode estar relacionado com a sua criança interior ferida. Porque quando nós estamos conectados com a nossa criança interior e ela está ferida, ela está no comando, muitas coisas que são dos adultos, responsabilidade da vida adulta, a criança, ela não vai querer fazer e ela vai fazer birra. Então, às vezes, essa procrastinação é uma birra da sua criança interior falando, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Por isso que o resgate da sua criança interior é tão importante, que você pega essa criança, contribui, traz ela para a luz e coloca ela para trabalhar a seu favor. Criatividade, alegria, curiosidade, disposição, isso são características da criança feliz, né? Da criança curada. Quando a criança interior está ferida e você está muito na criança, você vai ter a tendência de deixar essa criança ficar no controle e ela vai falar, eu não quero fazer, eu não vou fazer isso. Então é importante você ter essa consciência de quem está no comando. É a mulher ou é a criança? E aí, por quê? O adulto, ele faz o que precisa ser feito. O adulto paga o preço. O adulto assume consciência. Se o subconsciente está impregnado com informações muito limitantes, é o consciente que vai comandar, o consciente comanda e o subconsciente magnetiza. Esse é o papel do consciente, é o adulto, a maturidade. Então, se você se pega realmente assim, eu não quero fazer, eu não quero fazer, eu não quero fazer, você tem que entender, tá bom, eu não quero fazer, isso é porque eu tô na minha criança, e minha criança tá ferida, tá mimada, tá rebelde, ou é porque realmente essa atividade, essa ação, ela não tá em congruência com quem eu desejo ser, ela não tá em congruência com os meus objetivos, ela não tá em congruência com a minha missão, com o meu propósito, porque às vezes você realmente pode achar que você precisa fazer uma certa coisa, mas você não precisa, foi só um achismo, é só uma projeção que outras pessoas passaram para você e você acabou achando que aquilo era o que você deveria fazer, sendo que na verdade existem outras alternativas, outras possibilidades e outras formas de você fazer isso que você está procrastinando, tá? Outro aspecto que costuma gerar a procrastinação é o baixo merecimento. Eu falo muito do merecimento, eu sei que é um assunto que assim vai ser cada vez mais comunicado e compartilhado, mas se você tem crenças de não merecimento, se você tem o sentimento de merecimento em baixa e a nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, a gente realmente tem um sistema de crença que tem o hábito de diminuir as conquistas e potencializar as reclamações e as coisas negativas. Então a gente tem que viver essa transformação de dentro para fora. Então existe uma necessidade de um fortalecimento mental para você entender que o que é o merecimento, né? E que você merece. Se você não tem um senso de merecimento fortalecido e bem desenvolvido, você muitas vezes não vai conseguir fazer aquilo porque você não se sente merecedora do resultado que aquela ação vai te trazer, que aquela ação vai, aqueles frutos que essa ação vai te trazer. E eu vejo muito isso acontecendo com diversas pessoas e existem alguns padrões, algumas formas de fala que a gente começa a perceber que a pessoa está entrando num lugar de não merecimento. E a partir do não merecimento, a gente tem a autossabotagem e a gente tem a procrastinação, que é realmente quando a pessoa ela tá numa evolução, ela tá num crescimento e de repente ela acessa ou alguém fala alguma coisa, alguém faz uma crítica ou alguém até faz um elogio. E essa pessoa ela se coloca num lugar de não merecimento e acaba procrastinando aquilo que estava dando certo, aquilo que no longo prazo ia gerar bons frutos. Então eu costumo dizer, né, cuidado, esteja atenta, porque a crítica e o elogio, elas podem ter o mesmo resultado, elas podem fazer com que você paralise. Porque se você não se sente merecedora, muitas vezes o elogio vai travar você, vai te paralisar. Você vai falar,
Nossa, tô chamando atenção, nossa, as pessoas estão prestando atenção em mim, nossa, eu fui elogiada. Porque se existe um sistema de crença em você que é errado você ter sucesso, que é errado você ser feliz, que é errado você prosperar, se existe isso no seu sistema, você pode acabar procrastinando aquilo que estava dando certo e aquilo que é importante para você se manter nesse crescimento. Então, trabalhar o seu merecimento, fortalecer, desenvolver sempre, a cada novo nível, vai ser exigido de você um novo nível de merecimento também, uma nova consciência, um novo tipo de mentalidade, porque a cada novo nível existem novos desafios. E por fim, uma das coisas que pode fazer com que você procrastine, acabe procrastinando, é que você está exausta, você está cansada, você está usando a sua energia com tarefas que são inúteis para o seu crescimento, para a sua evolução e para os seus objetivos. Às vezes você adicionou tanta coisa na sua vida, no seu dia, existe tanta demanda também das pessoas, das coisas, não existe limite, você não consegue colocar limites na sua vida, que você acaba ficando tão cansada que em algum momento você passa a procrastinar, porque toda a sua ação, toda a sua energia está direcionada para atividades que não são tão úteis para você. Isso também pode ser uma coisa que na verdade não é nem ação física, às vezes é ação mental. Você está tanto tempo na sua mente, você está pensando tanto, você está planejando tanto, você está imaginando tanto que mentalmente você já fez aquela atividade, você já está cansada, você está exausta de tanto ter pensado, de tanto ter ficado na sua mente matutando, sendo que você poderia estar colocando em prática e fazendo acontecer. Então observe que quando você está num estado de exaustão, quando você está cansada, quando você não tem tempo para fazer as coisas, é realmente muito importante que você analise o seu dia, analise a sua vida e perceba quais atividades realmente são proveitosas para o seu futuro, são eficazes para o seu futuro, e que você reavalie as tarefas que você tem, os compromissos que você tem, e até que com certeza você pare e perceba que às vezes você está muito na sua mente e você precisa sair um pouco da sua mente, entrar mais em movimento para poder se permitir parar de procrastinar, parar de atrasar aquilo que é importante para você. Então, esse negócio de ficar muito na mente, ele é real. Muitas pessoas procrastinam só de ficar pensando demais, analisando demais, medindo demais dentro da própria mente. E isso, inclusive, a meditação é muito importante para pessoas que são muito mentais, que ficam muito na mente, porque isso acaba exigindo muita energia. E aí quando você medita e você aprende a silenciar os seus pensamentos, você vai utilizar essa energia para fazer as coisas que você precisa fazer. Para a gente finalizar aqui sobre a procrastinação, eu acho bem importante adicionar que para você poder se libertar dessa procrastinação, é legal que você coloque prazer nas suas atividades. Então, como eu trouxe aqui, existem atividades que vão exigir um pouco mais de energia, vão exigir um pouco mais de comprometimento, vão exigir um pouco mais de responsabilidade. E você procrastinar isso não vai fazer com que essa tarefa seja menos leve ou mais. E sim, como você escolhe fazer essa tarefa. Então, faça as coisas na sua vida, se permita fazer as coisas com diversão. Adicione prazer nas suas atividades, adicione alegria nas suas atividades. Então, quando você tá para fazer alguma coisa que você tem medo, ou que você tá com receio de fazer, ou que você estava procrastinando, se permita criar um ritual para fazer essas coisas, se permita adicionar algo divertido para você fazer, até após, como se fosse uma bonificação, sabe? Eu vou fazer isso aqui e depois disso eu vou fazer algo que eu gosto, vou me dar esse presente, esse bônus, esse momento de prazer. Então, às vezes você tem que fazer alguma coisa, por exemplo, um estudo que é mais difícil. Coloca a intenção de você fazer esse estudo por 1 hora, 2 horas, e depois você fala, e depois disso eu vou assistir meia hora de série. Ou fazer outras coisas antes até. Por exemplo, quando você precisa
criar alguma coisa, ou até mesmo você vai estudar, ou você vai fazer um trabalho, você precisa se concentrar mais no trabalho, faz um ritual para fazer isso, acende uma vela, coloca um óleo essencial, cria um ambiente gostoso para você estar. Então você vai criando associações positivas com essa tarefa, com essa atividade, para que a sua mente perceba que não tem motivos para ela procrastinar. E lembre-se, você tá no comando, você dá o comando. Quando você disser chega, é isso que vai acontecer. Chega, eu vou fazer, eu vou realizar isso, eu vou me permitir realizar isso. Bom, esse vídeo então tem essas informações para você refletir em momentos que você estiver procrastinando. Acho que sim, é importante se conscientizar que em alguns momentos a gente vai procrastinar, principalmente quando for algo novo, algo mais desafiador. A gente pode sentir mesmo esse medo, esse receio, mas quanto mais clareza você tiver do objetivo por trás das suas ações, mais você vai conseguir fazer acontecer. Lembre-se do like, deixe aqui embaixo seu comentário se você está decidida a realizar os seus objetivos. Aqui embaixo na descrição tem os links para os meus treinamentos, todos eles ajudam você a se libertar da procrastinação, fortalecer o seu merecimento. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!